Olha, eu vou receber aqui no estúdio do Jornal do Piauí a doutora Estael, que já está aqui com a gente, que vai falar a respeito de um assunto que é muito importante para muitas famílias que estão acompanhando a gente agora, que é a deshospitalização. Vamos explicar isso para você aqui no Jornal do Piauí. Doutora Estael, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos, que nos assistem aqui nessa tarde. Deshospitalização, para mim, que só trabalho com isso, é minha paixão, né? Então, pela fala entusiasta, é a revolução que tem acontecido dentro do mercado de saúde no Brasil. Por que é tão revolucionário assim? Porque esse olhar que hoje a gente tem na construção da gestão da alta do paciente. Então, quais são todas as estratégias que existem para que o meu paciente, ao sair do hospital, consiga ter um cuidado continuado, assertivo e super seguro. Então, vamos começar explicando para o telespectador, para as pessoas que nos acompanham, o que é essa deshospitalização, né? Sim. É um processo de retorno para casa? Exato. É aquele momento que eu identifico que aquele meu paciente que está dentro do hospital precisa da gestão do cuidado, ele vai precisar ir para casa e eu preciso entender como é que ele vai, em que condição, qual é o nível de cuidado que ele vai precisar e qual é a equipe que tem que estar disponível para isso. Agora, nós estamos falando de alta. Alta. É alta. É alta. Mas precisa de alguns cuidados em casa. Mas precisa de cuidado. É alta do hospital. Tá. E aí eu passo para outra etapa da nossa conversa. Certo. Onde a gente vai falar a respeito do processo para que isso aconteça de forma segura. Isso. Porque muitos pacientes, claro, os pacientes têm processos distintos, estado de saúde diferente, debilidades que são diferentes umas das outras. Exato. Como é que isso é construído a partir de cada um dos casos? Nós construímos através do que a gente chama de processo de elegibilidade. A palavra é comprida e ela exige muito mesmo. O que é elegibilidade? Eu vou entender qual é a demanda daquela pessoa, né? Porque um doente, na verdade, é só uma pessoa que está atravessando um adoecimento, é como eu, é como você. Então, qual é o tipo de dispositivo que essa pessoa usa? Ela está fazendo uso de traqueostomia, que é uma via artificial de respiração? Está fazendo uso de gastrostomia ou de sonda naso, que é uma via artificial de alimentação? Qual é o nível de funcionalidade que esse paciente tem? Então, consegue se levantar da cama sozinho, não consegue? Consegue sentar sozinho, não consegue? Consegue tomar banho sozinho ou não consegue? Precisa usar fralda, não precisa usar fralda? Depende de outra pessoa ou não depende? E aí a gente começa a construir essa alta segura. Eu preciso entender tudo que existe de deficiência e de limitação para tentar otimizar esse processo na chegada dessa pessoa, né, desse paciente em casa. Tá, e aí dentro do processo de transição, nós vamos ver aqui a próxima informação, essa transição para o domicílio, ela envolve o paciente, envolve os familiares, como é que isso se dá? Envolve todo mundo, ninguém escapa desse processo. Esse processo de transição acontece quando o paciente ainda está no hospital. Então, o enfermeiro de relacionamento ou um outro profissional vai até lá, avalia esse paciente, entende todos esses níveis, né, de processo de elegibilidade que eu tracei antes. Feito isso, aí sim a gente vai tentar trazer essa família para identificar o que você tem de demanda, né? Aonde é que eu posso te apoiar? Então, eu entendo qual é a complexidade de cuidado. Então, um paciente que vai precisar de suporte 24 horas, vai precisar de suporte 12 horas, não vai precisar de suporte de enfermagem. É um paciente que tem suporte social, a gente fala muito em retaguarda social, Joelson. Então, tem família, não tem família, tem curatela, tem alguém que vai apoiar essa pessoa na gestão do cuidado, alguém é responsável legal por isso. Sim. Feito isso, tudo muito bem alinhado, tudo bem amarrado, então a gente entende, poxa, dá para ir para casa agora, dá para ir para casa seguro. Mas como é essa casa? Então eu preciso avaliar também o domicílio, isso tudo feito antes da alta acontecer do hospital. Vou nesse domicílio, avalio esse domicílio, entendo qual é o cômodo que esse paciente vai ficar, porque às vezes tem escada e ele é limitado, ele não vai conseguir descer. Portas que não são tão largas para o transporte. Isso, exato. Não vai passar a cadeira de rodas. Aonde é que eu vou deixar o meu cilindro de oxigênio? Tem um ponto, por exemplo, que é super relevante, quase não se fala. A eletricidade, ela comporta o equipamento de ventilação mecânica, porque se não comportar, eu não vou conseguir ventilar esse paciente. Então, assim, é um universo dessa gestão do cuidado. E é por isso que é muito importante essa verificação do caso a caso, que muitos Exato. não vão precisar de tantos equipamentos. Alguns vão precisar. Isso. Agora, na maioria desses casos de deshospitalização que vocês tratam, são pessoas que, de alguma forma, vão precisar do home care, né? Exato. Do cuidado em casa. Exato. E aí eu passo para outra informação. Tá certo. Qual é a importância do home care nesse cuidado, né?
O home care, de fato, das coisas mais bonitas da DSOSP é quando o paciente ele realmente conseguiu sair do ambiente hospitalar, que é um ambiente mais infectado, né, mais propício também para infecções, e aí sim ele consegue ir para o domicílio, que é um lugar que traz o quê? Mais humanização no cuidado, que é um dos benefícios do home care, além de trazer o próprio conforto e oportunizar uma reabilitação mais assertiva, porque imagine você se reabilitando no hospital versus você se reabilitando na sua casa. No ambiente que você conhece, onde você... Exato. Te permite que a tua família acompanhe de perto esse processo, então a gente entende que hoje a demanda funcional é muito grande e que nós sustentamos muitas vezes a nossa casa, então ter um membro doente no hospital é muito mais difícil até para a gente conseguir acompanhar. E de um lugar muito administrativo também, porque a gente não fala somente da saúde, a gente consegue desafogar os hospitais, consegue fazer uma gestão administrativa melhor, o custo-benefício ele é muito melhor e a gente conta com uma equipe especializada que acompanha esse paciente 24 horas por dia de uma forma muito individual e muito assertiva. Porque tem que gerenciar, né? Tem que conviver, e aí é outra informação que eu queria tratar, que é como é feita essa gestão e acompanhamento dos pacientes. Porque os familiares têm muito boa vontade, gostam e querem fazer tudo pelo familiar, mas nem sempre têm as habilidades e os conhecimentos. E precisam recorrer a alguém quando alguma coisa acontece. Né? Sempre. Então, essa gestão ela é feita, assim, 24 horas por dia, basicamente. Todos os pacientes têm seus acompanhamentos, tanto nas escalas, né, escalas de funcionalidade e escalas de assertividade de cuidado. Então, todos os sinais vitais eles são aferidos diariamente, acompanhados diariamente. Existe a monitorização também focada muito nos exames quando necessários. Além de o delta de funcionalidade, então, quanto é que esse paciente está evoluindo dentro desse período de tempo, qual é a complexidade que eu consigo reduzir. Então, existe todo esse acompanhamento que ele é muito mais técnico-funcional, mas também quando a gente entende que esse paciente está realmente passível de redução de complexidade, que é o melhor dos melhores mundos, né? Quando eu consigo começar a reabilitar e eu consigo fazer desmame de dispositivos, eu consigo ampliar aí a jornada dessa pessoa num nível de funcionalidade com menor nível de dependência e a família mais confortável também. Uma pessoa que está em home care, ela estará em home care permanentemente ou existem quadros transitórios? Existem quadros transitórios. Então, eu tenho aquela pessoa que tem uma incapacidade definitiva, né? Quem teve uma grande lesão, um grande agravo, tem uma doença ameaçadora de morte, que não vai permitir, de vida, perdão, que não vai permitir que ela fique sem o suporte ou sem o cuidado. E eu tenho também aquela pessoa que teve, por exemplo, um politraumatismo, que está dentro de um processo de reabilitação ainda e que depois vai sair. Então, eu tenho 3 linhas de cuidado, né? Tenho paciente de reabilitação, paciente em cuidados continuados e também tenho paciente em cuidados paliativos. Geralmente, cuidados continuados e cuidados paliativos ficam por período prolongado. Doutor Stael, eu quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso Jornal do Piauí, falando a respeito de home care, importantíssimo e que muda de fato a vida de muitas famílias e garante a recuperação de muita gente que está, nesse momento, enfrentando desafios de saúde. Sou eu que agradeço. Boa tarde para você. Prazer, muito obrigado pela participação.